E agora vamos falar de um dos benefícios mais relevantes, que é este aqui, ó, que está na sua tela. Nós vamos falar do livramento condicional. Livramento condicional. O livramento condicional é um dos benefícios mais importantes que nós temos. Vejam só, imaginem os senhores, né? Que o sujeito, ele fica preso por um tempo bastante grande, né? Imaginem que o sujeito ele fica uma pena de longa duração, 10, 20 anos preso. Acontece, senhores, que a sociedade é extremamente dinâmica, as coisas vão acontecendo, a gente não se dá conta porque nós estamos aqui na lida, nós estamos aqui no dia a dia e não conseguimos perceber esta dinâmica da sociedade, né? Mas o sujeito afastado da sociedade, o sujeito distante, de repente ele ficou um tempão isolado da sociedade e aí ele foi posto na rua de repente. Olha, essa readaptação é complicada, porque ele sai de um total estado de isolamento, de regras, para um total estado de liberdade sem regras, sem freios. Porque o Estado não tem como impor ao condenado regras se ele já cumpriu a sua pena. Acabou a pena, tchau, não tem o que fazer. Então, somados esses fatores de readaptação social, em conjunto com a total liberdade que o sujeito já até desaprendeu a usar, a reincidência é muito grande, né? O que ele aprendeu na prisão. Então aí surge o benefício do livramento condicional, que é bem interessante, porque o livramento condicional, ele antecipa, o livramento condicional, ele antecipa a saída do sujeito da cadeia. Antecipa a saída do sujeito da cadeia. Então, se o sujeito ele ia cumprir a sua pena em 2022, o juiz solta agora, ok? Mas como ele não cumpriu a sua pena ainda, o juiz tem como impor ao dito cujo condições. Então vem o juiz e diz assim, olha, eu vou te soltar, você sabe que sua pena termina em 2022, mas eu vou te soltar agora. Oh, que bom, é isso aí, mas eu vou te soltar, mas tem algumas condições. Você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, essa regra, aquela regra. Que regras? Condições legais, que estão previstas na lei, e condições judiciais que foram criadas pelo juiz. Então, condições legais e condições judiciais, né, que são criadas pelo juiz. Ô, seu juiz, mas eu tenho que cumprir tudo isso? Bom, se o senhor quiser, o senhor vai ter que ficar, não quiser cumprir, vai ficar na cadeia. Não, sou o primeiro a cumprir, onde que assina aqui que eu vou cumprir? Então vejam só, neste caso, senhores, né, o sujeito assina lá o compromisso e a partir dali tem que cumprir aquelas regras. Vai para a rua, mas ele está cumprindo pena, tá? É uma forma diferente de cumprir pena. Ele vai para a rua, cumprir o restante da pena em liberdade. E o que vai acontecer? Ele vai se reintegrar à sociedade de uma forma mais branda. Por quê? Porque ele não tem total liberdade. Ele pode ir a um bar? Pode. Ele pode ir na casa de alguém, ele pode trabalhar, ele vai estudar, ele vai fazer... Tudo bem. Mas sempre com regras, sempre tutelado, não é? Se ele for num bar e tiver uma confusão lá no bar, o primeiro a não se meter na confusão deve ser o dito cujo.
Ok? Porque senão vai sobrar para ele. Se eventualmente ele pisar na bola, se ele não cumprir as condições do livramento, há condições que, se quebradas, a revogação seria até obrigatória, o juiz tem que revogar obrigatoriamente, e outros o juiz vai analisar se seria caso de revogar ou não, que a revogação seria facultativa, mas ele corre esse risco. Ok? Então é um benefício bem interessante. Vamos dar uma olhadinha no slide, olha só. Então, livramento condicional é o benefício, livramento condicional é o benefício pelo qual o condenado cumpre a última etapa da sua pena de prisão em liberdade, mas sob condições. Benefício pelo qual o condenado cumpre a última etapa da sua pena de prisão em liberdade, mas sob condições. Tem que cumprir ali algumas regras. Algumas condições, né? Algumas regras, algumas condições. Tudo bem? Muito bem. Bom, o livramento condicional é um benefício, né? E enquanto benefício é apenas para quem merece, né? E tal qual a progressão que nós dissemos que eram dois requisitos básicos, ou seja, um requisito subjetivo, que era o mérito, precisava merecer, e um requisito subjetivo, que era uma parte da pena, o livramento também tem esses dois requisitos cumulativos. Um requisito subjetivo, ou seja, o sujeito precisa merecer, para ter direito ao livramento ele precisa merecer o livramento, e em segundo plano também ele precisa cumprir uma parte da pena. Só que o mérito, o requisito subjetivo é mais amplo do que simplesmente um bom comportamento, e também o requisito objetivo, que é uma parte da pena, tem algumas regras lá. Então, dá uma olhadinha no slide, olha só. Então, caberá livramento condicional quando o condenado. Então, em que casos que cabe o livramento condicional? Quando o condenado, primeiro, tiver mérito pessoal, ele precisa ter esse requisito subjetivo. Mérito pessoal, mas aqui eu destaquei. Você lembra para a prova do mérito pessoal, tá? Mas eu estou destacando que ele é mais abrangente do que um simples bom comportamento. É importante entender que é mais abrangente, né? Incluindo, além desse, ou seja, do bom comportamento, laborterapia, que seria trabalhar, né, estudar, se manter, né, ter condições de se manter, isso é laborterapia. Demonstração de condições de convívio societário. Então, a pessoa tem que demonstrar que tem condições de convívio societário, né? Também a indenização, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Então, para ter direito ao livramento, ele precisaria de indenizar. Claro, sempre com a ressalva, né? Com a ressalva, né? Da impossibilidade de fazê-lo. Quer dizer, se ele não tiver condição de reparar, aí ele não pode ser obrigado, por conta da sua condição social, a não ter esse direito, né? Esse é o mérito, esse é o requisito subjetivo. Mas além do requisito subjetivo, é necessário agregar aqui o requisito objetivo, que é o cumprir uma parte da pena. Uma parte da pena. E aqui tem uma escala, tá? Não é uma única quantidade, não. Muito importante isso. Olhada. Ele precisa, então, além do mérito, ele precisa cumprir mais de 1/3. Não é 1/3, não, é mais de 1/3. Se ele não for reincidente em crime doloso. Então ele tem que cumprir mais de 1/3 se ele não for reincidente em crime doloso.
ele terá que cumprir mais da metade da pena, se ele for reincidente em crime doloso. Então, mais da metade da pena, se ele for, sim, reincidente em crime doloso. E ele terá que cumprir mais de 2/3 da pena, se o agente cometeu o crime hediondo, ou equiparado a hediondo, que seria o TTT, o tráfico, a tortura e o terrorismo, ou tráfico de pessoas. Isso foi um acréscimo que nós tivemos nos últimos tempos, né? O tráfico de pessoas também tem essa regra, mesmo não sendo hediondo. O tráfico de pessoas, ele traz essa regra para o livramento, dizendo que só terá direito ao livramento se ele cumprir mais de 2/3. Então é um escalonamento. Ó. Mais de 1/3 se ele não for reincidente crime doloso, mais da metade se sim ele for reincidente crime doloso, e mais de 2/3 se ele cometeu um crime hediondo, equiparado a hediondo, que é o TTT, o tráfico, a tortura e terrorismo, ou se ele cometeu tráfico de pessoas, ok? Esse escalonamento. Cuidado, porque na OAB uma pergunta genérica leva a uma resposta genérica. Se eventualmente cair na OAB que o sujeito é reincidente, sem especificar, falou reincidente, em quanto tempo ele teria o livramento? Mais de 1/3, que falou reincidente. Agora, se falar reincidente em crime doloso, aí não. Se ele for reincidente em crime doloso, a pergunta é mais específica, a resposta é mais específica. Ele sendo reincidente em crime doloso, ele só conseguirá ter o livramento condicional com mais da metade, né? Agora, a única categoria de condenados que não tem direito ao livramento, aí esquece, não teria como ter o livramento, é o chamado reincidente específico em crime hediondo. Reincidente específico em crime hediondo. Dá uma olhada. Então, ó, somente o reincidente específico em crime hediondo não terá direito ao livramento condicional. Somente o reincidente específico em crime hediondo não terá direito ao livramento condicional. Ok? Então vejam só. O que é um reincidente específico? Mais à frente nós vamos falar de reincidência. Eu estou prometendo, vamos falar porque é importante, né? Mas desde já eu digo que o reincidente específico é aquele que reincide na mesma espécie de crime. Ou seja, por exemplo, o sujeito foi condenado com trânsito em julgado por um furto e aí ele pratica outro furto. Esse é um reincidente específico. Aqui a lei diz reincidente específico em crime hediondo. Por exemplo, um latrocínio. Latrocínio é um crime hediondo, né? Então o sujeito ele foi condenado com trânsito em julgado por um latrocínio e ele vai e comete outro latrocínio. Então ele foi condenado com trânsito em julgado por latrocínio, ele vai e comete outro latrocínio. Então nesse segundo latrocínio ele não teria direito porque ele é reincidente em crime doloso. Há uma outra corrente minoritária que diz que a reincidência específica não precisava ser no mesmo tipo penal, né? Bastaria a mesma natureza. Então, para essa corrente minoritária, porque a majoritária vai dizer que é o mesmo tipo penal, para essa corrente minoritária, se o sujeito praticou um latrocínio, que é um crime hediondo, e depois uma extorsão com resultado morte, que é crime hediondo, ele não poderia ter livramento, porque seria reincidente específico. Mesmo os crimes sendo de tipos penais diferentes, são da mesma natureza, patrimoniais, violentos, etc, etc. Compreendido? Entenderam? Então, livramento, um tema aí fantástico, hein, pessoal? Também importante, também cai na prova.